A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 12, o cristão na escola. Antes de frequentarmos a escola, o nosso aprendizado é com a família. Nosso convívio e relacionamento, na maior parte, são com os nossos familiares. Porém, ao ingressarmos na escola, começamos a aprender outras coisas, conviver com os amigos, com outras pessoas e etc. E o período estudantil, ela permeia da nossa infância, pré-adolescência, adolescência, juventude. Tudo isso para termos conhecimento que nos proporcionará a oportunidade de um futuro melhor. Para nós conseguirmos alguma coisa lá no futuro, na nossa vida adulta, a gente precisa o quê? Estudar. É necessário estudar, é necessário ter conhecimento, para que você consiga ter um destaque e ir crescendo aí profissionalmente. Novos conhecimentos. Na escola aprendemos diversas coisas, diversas matérias. Português, matemática, ciência, história, geografia, dentre outras. E esses conhecimentos, eles são importantes e necessários. Porém, temos que tomar cuidado, pois estes conhecimentos não podem interferir na nossa vida espiritual. Ou seja, não pode contrariar os ensinamentos bíblicos. Inclusive, algumas atividades extracurriculares, como as festas que contrariam a nossa crença, festa junina e Halloween, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que aprender, sim, essas matérias, temos que aprender o que a história fala, da geografia, porém, a gente tem que estar firme a nossa fé, a nossa consciência. Vou dar um exemplo. No mundo secular, eles falam o quê? Que a Terra ela surgiu do quê? De uma grande explosão, o Big Bang. Mas nós cristãos temos a certeza, a convicção de que o mundo foi criado por quem? Pelo nosso Deus, pelo poder da palavra. O nosso Deus falou, olha, haja luz, haja isso, haja aquilo, e o Senhor foi formando a terra pelo poder da palavra dele, e não por uma explosão. Lógico, temos que conhecer o que é a história, o que as pessoas falam, até mesmo para a gente poder argumentar, para a gente poder falar, mas isso não pode interferir na nossa fé. Uma coisa que tem me preocupado bastante são as atividades extracurriculares, pesquisas que às vezes os alunos têm que fazer, e essas festas. Por que festa junina não combina com o cristão, com o crente? Porque essas festas, elas são, como que eu vou dizer assim, uma idolatria de um santo, que nem o São João, o São Pedro, eles fazem, é uma coisa católica, eles têm essa crença, que é diferente da nossa crença, que nós cremos apenas em quem? No Senhor Jesus. Sabemos sim que existiu Pedro, João, mas nós adoramos, nós servimos apenas ao nosso Deus. Halloween, por exemplo, é uma festa das bruxas, E o que tem a ver bruxa com a palavra de Deus? Não tem nada a ver. No Halloween a gente vê as pessoas vestidas, de monstros, de bruxas, de morte, de sangue, muitas coisas assim que não tem nada a ver com a palavra, que o nosso Deus é ao contrário, o nosso Deus é amor, nosso Deus é vida, nosso Deus é luz, é diferente. Então nós temos que tomar cuidado para não nos envolvermos com essas coisas do mundo e que desagrada ao nosso Deus, ok? Vamos lá. Preparando o futuro. Aprenda as matérias, se dedique, se esforce, seja um bom aluno e principalmente busque em Deus a sabedoria, tanto para a vida secular quanto para a vida espiritual. Apresente ao Senhor os seus sonhos. Exemplo, qual a profissão que você quer, qual a universidade quer estudar, viajar para outro país para fazer um intercâmbio, conhecimentos. Então, assim, apresente isso ao Senhor. Primeira coisa, busque ao Senhor. Tenha a sua vida espiritual pautada na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Isso aí é preparação para o seu futuro, para a sua salvação, para você morar no céu com o Senhor. É ali que nós vamos aprender a buscar a santificação, buscar a paz, buscar a solução para os nossos problemas. Então, o primeiro lugar que nós devemos buscar é na palavra do Senhor, é pedir ao Senhor também sabedoria para as outras coisas. O nosso Deus, ele não dá sabedoria só para a parte espiritual, mas ele nos dá sabedoria para o dia a dia, para as coisas seculares. Eu sou prova disso. Eu já contei meu testemunho em relação a uma prova, uma matéria que eu estava com muita dificuldade, e eu orei ao Senhor, e o Senhor me concedeu sabedoria. Eu tirei nota 10. Então, quer dizer, eu não era nem crente, eu era uma adolescente. E o Senhor concedeu. E hoje, no meu trabalho, por diversas vezes, eu recebo alguns desafios que eu não sei nem por onde começar. Mas eu pego esses desafios, eu apresento ao Senhor, falo, Senhor, eu não sei por onde começar. Me dê uma luz, me dá, Senhor, um sinal, me mostra alguma coisa, Senhor, para que eu possa ir, para que eu possa estudar, para que eu possa fazer. E o Senhor sempre tem me ajudado, o Senhor tem me abençoado constantemente. Eu tenho visto a mão do Senhor. A gente não sabe tudo.
né? Na verdade, nós não somos nada. Quem é na nossa vida é o Senhor, é Ele que nos capacita. A gente vê que tem pessoas que têm facilidade de aprender, tem facilidade com matemática, outra tem facilidade com português. É a nossa personalidade, é o nosso jeito, é o nosso dom natural, vamos dizer assim. Só que nós temos isso porque o Senhor nos concede, o Senhor nos ajuda. Então, nós devemos buscar nele. E aquilo que nós temos mais dificuldade, pode ter certeza que se você apresentar ao Senhor, Ele vai te conceder um caminho a seguir. Pode ter certeza disso. E os seus sonhos apresente. Às vezes, pela nossa condição financeira, pela nossa família, às vezes quer fazer, vamos supor, um curso de medicina, um curso muito caro, não tem como pagar, a não ser que seja na escola aí estadual, né, uma faculdade federal, estadual. Mas não importa, o nosso Deus, ele pode fazer com que você entre. Ou como o nosso Deus pode fazer com você entrar numa escola, numa faculdade paga, né? Ou até mesmo uma escola. Às vezes você quer estudar numa escola particular e não consegue. E o Senhor é poderoso de conceder uma bolsa, de o Senhor ajudar os seus pais. O Senhor tem os meios dele, a forma dele. Para alguns, o Senhor vai conceder uma forma de um emprego para o pai e para a mãe para bancar. Outros, o Senhor vai deixar entrar numa faculdade gratuita. Outros, o Senhor vai providenciar uma bolsa. A questão é, você tem que entregar, você tem que apresentar ao Senhor os sonhos que você tem. E aqui, ó, Deus vai ajudar no impossível, mas o possível cabe a nós. Então, assim, nós temos que estudar, nós temos que buscar isso em todas as coisas, tanto na parte espiritual como na parte material. Para se ter um futuro abençoado, a primeira coisa é estar no centro da vontade de Deus. E quanto mais cedo estiver nesta posição, melhor. Portanto, já pode começar na pré-adolescência. Pergunte ao Senhor, busque ao Senhor, aonde Ele quer que você esteja, como Ele quer que você seja. Ele vai te orientar, mas assim, é no centro da vontade dEle. E você vai ver que tudo vai dar certo. E para iniciar, pode estudar a palavra de Deus, e é ela que molda a sua visão de vida de acordo com a vontade de Deus. É conhecendo as Escrituras que você terá acesso aos preceitos e valores que nortearão a sua fé para que você tenha um futuro abençoado na presença do Senhor. Não abra mão da sua fé. Né? Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu acredito que a maioria, mas assiste lá, Deus não está morto. Né? É muito legal esse filme. Mostra realmente um aluno lá na faculdade combatendo, é muito interessante. E assim que tem que ser, permanecermos firmes na nossa fé, não contrariando ao Senhor de forma alguma, pelo contrário, nós devemos estar falando do Senhor, vivendo os preceitos dele, o que a palavra do Senhor diz. Vamos lá. Aprendendo a conviver com as pessoas. Um dos maiores desafios na escola é a convivência com os professores e alunos. Já nos primeiros dias já percebemos com quem temos mais ou menos afinidade, quem é quieto, quem é bagunceiro, quem é inteligente, quem será o mais popular na sala, etc. Já nos primeiros dias a gente já consegue, perceber. O fato é que somos cristãos e devemos seguir os preceitos bíblicos em qualquer lugar que estejamos. Ou seja, devemos amar o nosso Deus e ao próximo. Então, na escola, quando você já chega, isso não é só na escola, em qualquer lugar que nós vamos, qualquer grupo, a gente já começa a perceber quem a gente tem mais afinidade, quem é o bagunceiro, quem é aquele que é inteligente, quem é aquele que é espertão, a gente já sabe. E tem algumas pessoas que realmente a gente não tem muita afinidade, às vezes, vamos ser sinceros, de pensar, eu não gosto de tal pessoa. Mas nós devemos lembrar que nós somos cristãos e que nós devemos amar o próximo. E quem é o nosso próximo? São todos. Seja aqueles que nos tratam bem, seja aqueles que nem sabem que a gente existe, nos ignora, vamos dizer assim, ou aqueles até mesmo que nos maltratam. Então a gente tem que amar, a gente tem que ter uma postura diferenciada e saber conviver com as pessoas. E se tiver alguma pessoa que é difícil o convívio, o que nós devemos fazer? Apresentar essa pessoa em oração. Fala, Senhor, olha essa pessoa, olha o que ela tem feito comigo, me dê sabedoria para lidar com ela, me dê amor, Senhor, para que eu possa amá-la como o Senhor amor a todos, como o Senhor quer que eu ame. E o Senhor vai conceder graça, eu tenho certeza. Isso começa de cedo, já é na pré-adolescência. Falando de Jesus para os amigos. A melhor forma de falar do Evangelho é por meio do seu testemunho de vida. Ser uma pessoa agradável, verdadeira, de confiança, obediente e justa. Assim, as pessoas vão querer você como amigo e nos momentos de conversa você poderá falar de Jesus e das coisas boas que acontecem no meio dos cristãos. Então, nós devemos aproveitar essas oportunidades com os nossos amigos e falar de Jesus e falar das coisas boas que acontecem. Tem pessoas
A igreja é um lugar que também tem problema. Então, aonde tiver ser humano, vai ter problema, porque somos todos pecadores, todo mundo tem falhas. Então vai ter problema, é fato. Só que na igreja, por exemplo, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, às vezes um fato, né? Alguma coisa. E tem pessoas que, em vez de contar as coisas boas, contar os milagres, cantar um louvor, falar como foi legal, como foi o passeio, como foi a escola dominical, o que aprendeu de novo, não. Pega um probleminha que aconteceu lá e começa a contar para as pessoas que não são cristãs, que às vezes não vão nem compreender. Né? O que vai, no máximo, falar assim, olha, aquela igreja também é uma bagunça, as pessoas não se dão bem. E que não é verdade. Então nós devemos aproveitar os momentos de amizade e falar de Jesus, e falar do que acontece. Eu sempre faço isso, né? Hoje eu não estudo mais, mas eu trabalho, e no meu trabalho eu sempre conto, né? Olha, na minha igreja vai ter uma festa, na minha igreja aconteceu isso, olha, tal pessoa foi curada, olha, aconteceu tal milagre, nós fizemos isso, que nem agora estamos na época de Natal, olha, na minha igreja tem cantata de Natal, do coral, vai ter das crianças, olha, a gente está ajudando na cesta básica, a cesta de Natal. Então, assim, mostra para eles que nós somos unidos e que nós estamos ali, nós somos festeiros, nós somos alegres, o crente não é triste. Porque eles têm uma visão de que crente é triste, que só fica ali na igreja, que é aquela coisa chata, e não é. Servir ao Senhor Jesus é bom, é fora, assim, olha, daquilo que o Senhor já faz dentro de nós, a paz, a alegria que Ele nos dá, a gente tem comunhão entre nós, nós temos momentos alegres, né? Tem gente que fala da confraternização lá da empresa, mas não conta da confraternização na igreja, fala da escola, das festas da escola, até para os amigos da igreja, mas não conta das festas da igreja para os amigos da escola. Então nós devemos compartilhar, mostrar para eles que é bom servir ao Senhor Jesus e que nós também temos um convívio aqui na nossa vida, né? Comunhão, festas, amigos, brincadeiras, temos tudo aqui também. E aí a gente vai falando do amor de Jesus. E aí chegamos aqui à nossa conclusão. Estudar é preciso. Necessitamos nos preparar para ter um bom futuro, uma boa profissão, mas não podemos nos esquecer de que a presença de Deus não pode faltar em todos os momentos. Ainda que você não consiga estudar numa boa escola, ou que até mesmo não venha ter uma profissão tão reconhecida, isso não é tão importante. O mais importante é você conhecer o Senhor Jesus e o Senhor Jesus te conhecer também, né? Vocês terem que intimidade, vocês terem um bom relacionamento. Se você não conseguir as coisas seculares, os estudos seculares, mas se detenha, sabe, pratique, leia a palavra do Senhor. Isso sim é o mais importante, porque o Senhor fala, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E lembrando que, como a gente já falou nessa aula, nós devemos fazer o possível e o impossível é o que Deus vai fazer. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.